O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Túlio Humberto Pereira Costa, nascido em Goiânia, no dia 2 de junho de 69, conhecido como Túlio Maravilha, é um ex-jogador, que atuava como atacante. Foi 3 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, 89, 94 e 95, um recorde dividido com Romário, Dadá Maravilha e Fred. É o único jogador do futebol brasileiro a ter sido artilheiro em 3 divisões do futebol nacional, tendo sido o maior goleador da Série B, 2008, e da Série C, 2002 e 2007. Ficou também conhecido por seu estilo irreverente e pouco modesto, de autopromoção e sem ter papas na língua. Começou sua carreira no Goiás em 87 e em pouco tempo, ganhou projeção nacional. Seu auge veio no Botafogo, onde foi ídolo e ajudou o clube carioca a conquistar o Campeonato Brasileiro de 95. A boa fase naquele ano lhe rendeu convocação para a seleção brasileira que disputou a Copa América de 95. Depois da passagem destacada pelo Botafogo, Túlio passou por Corinthians, Vitória, Santa Cruz, Fluminense e Cruzeiro, mas sem o mesmo brilho dos tempos de Botafogo. Com sua carreira em declínio, defendeu diversos clubes de menor expressão do futebol nacional. Seu último clube foi o Araxá, no qual chegou ao 1000º gol, pelas contas do próprio Túlio, já que não há registro oficial sobre os 1000 gols que o jogador tenha feito ao longo de sua carreira. Nestas contas, somam-se os gols marcados não apenas em partidas oficiais, mas também em jogo-treino, amistoso e até partida festiva. Na vida pública, Túlio foi eleito vereador por Goiânia em 2008, tendo exercido o cargo até 2011. Na televisão, integrou o elenco da primeira temporada reality show brasileiro da Rede Record Power Couple, juntamente com sua esposa Cristiane Maravilha. Em setembro de 2019 participou do elenco da 11ª temporada do reality show A Fazenda. Túlio estreou profissionalmente em 88 na partida em que o Goiás venceu por 4-0 as Séries. Seu primeiro técnico no futebol profissional foi Luiz Felipe Scolari. Em 88, Felipão teve uma breve passagem pelo Goiás. Um ano mais tarde, em 89 ganhou seu primeiro título, o Campeonato Goiano, numa boa campanha. Ainda nesse mesmo ano, aos 20 anos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 89 com 11 gols, na época, se tornando o mais jovem artilheiro do Brasileirão. Em 90 ganhou mais uma vez o Campeonato Goiano. A carreira de Túlio começava a ganhar expressão após a final da Copa do Brasil de 90, quando por pouco não foi campeão desse torneio. Perdeu a final para o Flamengo. Em 91 foi, pela terceira vez seguida, campeão goiano e pela primeira vez artilheiro. Devido ao valor muito alto pedido pelo Goiás, Túlio foi comprado por um grupo de empresários e repassado ao Sion, em 92, onde em sua lista, anotou 64 gols. Entretanto, a Federação Suíça de Futebol registrou 19 gols marcados entre as temporadas de 92 e 93. Conquistou o primeiro campeonato suíço do clube. O clima gelado e a adaptação com a cultura suíça dificultaram sua passagem por lá. Apesar da falta de adaptação na vida pessoal, Túlio teve uma passagem considerada perfeita na Suíça, sendo até chamado para jogar na seleção suíça. Depois de ter saído do Sion, voltou para o Brasil para atuar no Botafogo, em 94. Logo em sua estreia, marcou 3 gols contra o América. E assim, foi apelidado pela torcida como Túlio Maravilha. Novamente foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, dessa vez por 2 vezes consecutivas, 94 e 95. Ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 95, com uma final contra o Santos bastante polêmica. No primeiro jogo, vitória do Botafogo por 2-1 e um gol de Túlio anulado, além de um pênalti não dado em cima de Donizete. No segundo jogo, um empate em 1-1 com o gol de Túlio impedido. Mais tarde, em 96, atuara junto com seu irmão gêmeo, Télvio. Túlio foi contratado pelo Corinthians em 97. Na época, o clube do Parque São Jorge fez uma parceria com o Banco Excel, que injetou 16,5 milhões de reais em dinheiro em reforços. O Corinthians foi campeão paulista de 97 e Túlio foi artilheiro do time, apesar de ter ficado a maior parte do campeonato no banco de reservas.
Ele tinha começado bem o campeonato, sendo titular na maioria dos jogos, mas se machucou e não voltou a jogar como antigamente, perdendo a continuação do seu auge. Além disso, neste período, o técnico Nelsinho Batista resolveu mudar o esquema tático pelo time não estar fazendo gols com naturalidade. Assim, colocou Donizete e Mirandinha como dupla de ataque. Assim, Túlio ficou encostado no banco pelo resto do campeonato, só entrando no decorrer das partidas. Diante do fato do jogador pertencer ao Banco Excel, foi cedido ao Vitória para a disputa do Brasileirão de 97. A equipe também era patrocinada pelo banco, e Túlio, que queria ser contratado por grandes europeus, formou uma das duplas de ataque mais badaladas da história da equipe baiana, com Bebeto. Ao final do ano se transferiu para o Botafogo. Na volta de Túlio, em 98, fez novamente dupla de ataque com Bebeto e foram campeões do torneio Rio-São Paulo. Foram apenas 21 gols nesse ano. Em 99 fez 3 passagens em clubes, Fluminense, Cruzeiro e Vila Nova. No primeiro, fez apenas 10 gols, no segundo 4, foi no Cruzeiro que ele marcará o gol 500 de sua carreira, e no terceiro, 6. Na passagem pelo Cruzeiro, o time era comandado por Levir Coupe, e por conta deste da diretoria do Cruzeiro, praticamente não colocaram Túlio para jogar, pois o jogador ainda pertencia ao Banco Excel. O clube deixou Túlio de lado em detrimento de Alex Alves, revelado pelo Vitória e outros jogadores prata da casa. Como consequência disso, Túlio ficou de 4 a 5 meses só treinando. Quando a imprensa questionava o desempenho de Túlio em 99, dizendo que ele já estava em fase final de carreira, mesmo com apenas 30 anos de idade e 11 como profissional, o jogador não se abalou e decidiu seguir jogando. Em 2000, foi para o São Caetano, levando este modesto e desconhecido time a subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Ficou 6 meses no mesmo, foi campeão e artilheiro da Série A2, com 18 gols. Na partida em que decidiria o campeão, Túlio simplesmente fez um gol de bicicleta contra o Paulista, garantindo assim a elite para o São Caetano. Ele parecia ter voltado aos tempos de Botafogo. Entretanto, Túlio ficou muito pouco tempo nesse time. Depois de ter saído do São Caetano, ele voltou mais uma vez ao Botafogo, onde disputou somente 14 partidas. Em 2001 foi para o Santa Cruz e só disputou o Campeonato Brasileiro daquele ano. Foram 7 jogos e 1 gol. Após a curtíssima passagem pelo Santa Cruz, retornou ao Vila Nova para a disputa do Campeonato Goiano desse ano. Foi, pela 4ª vez campeão, e pela 2ª vez artilheiro, com 16 gols. Após o término do Campeonato Goiano, se transferiu para o Ujist, em 2002. Ganhou a tradicional Copa da Hungria, ele chegou no clube na metade da competição. Em 2003 foi para o Atlético Goianiense, para jogar a Série C. Nesse mesmo time, Túlio marcou seu gol 600 da carreira. Logo após o Atlético Goianiense, passou rapidamente pelo Tupi. Disputou a Copa Espírito Santo onde marcou 5 gols, mas seu time acabou eliminado. Em dezembro de 2003 posou nu para a revista G Magazine. Em 2004, foi para o Jorge Wilstermann. Essa passagem foi mais pela Libertadores. Mas seu time foi eliminado logo na primeira fase. Fora da Libertadores, ele foi campeão da Copa Aerozul e artilheiro, com 6 gols. Em 2004, ao fazer seu terceiro retorno ao Brasil, jogou a Série B pelo Anapolina, onde balançou as redes só 2 vezes. Ao lado de Sérgio Manuel, Túlio comandou a excelente campanha do modesto Volta Redonda, time do interior fluminense, a conquista inédita da Taça Guanabara. Na decisão do Carioca, na primeira partida, o Volta Redonda venceu por 4 a 3 ao Fluminense. Na segunda partida, porém seu time sofreu um revés, e perdeu por 3 a 1. O Fluminense faturou o título. Túlio ainda foi o artilheiro da competição. Após essa passagem, Túlio jogou em diversos clubes de menor expressão até chegar ao Araxá. Em 8 de fevereiro de 2014, vestindo a camisa do Araxá, Túlio chegou ao 10º gol de sua carreira, segundo suas próprias contas. O gol foi marcado diante do Mamoré, pela 2ª divisão do Campeonato Mineiro, ainda no primeiro tempo e em cobrança de pênalti, similar ao de Pelé e Romário. Com o gol, o jogador tirou a camisa que vestia, com a numeração 999, e colocou um uniforme que indicava o número 1000. Houve invasão do campo da torcida,
da família de Túlio e da diretoria do clube, e por 10 minutos o jogo teve que ser paralisado. Túlio disse que teria que jogar em um time goiano, para exercer seu mandato de vereador. E então escolheu Itumbiara, para disputar o Campeonato Goiano e a Copa do Brasil meses mais tarde. Túlio foi eleito vereador de Goiânia pelo PMDB, nas eleições municipais do Brasil em 2008, com quase 9.000 votos. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos artilheiros mais polêmicos do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas individuais. Bola de prata da revista Placar, 89, 91, 94 e 95. Melhor atacante do Campeonato Brasileiro, 95. Chuteira de ouro do Campeonato Brasileiro, 91, 94 e 95. Melhor atacante do Brasil, 94 e 95. Chuteira de ouro do Brasil, 94, 95 e 96. Jogador brasileiro do ano, 95. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.